Meus pais têm uma casa de férias numa cidadezinha do interior de Santa Catarina. A propriedade ocupa quase 2 hectares e é cercada por uma mata densa e silenciosa. Quando eu e meus irmãos éramos crianças, passávamos todos os verões lá em família. Hoje, já adultos, nossos calendários quase nunca coincidem. No começo do meu namoro com a Ana, contei a ela sobre esse refúgio. No nosso 5º encontro, em meados de outubro, quando o outono tinge as folhas de amarelo e vermelho, falei de como a região fica ainda mais bonita nessa época. Sugeri que fôssemos passar um fim de semana juntos e ela logo concordou. Vamos. Sim. 2 dias depois estávamos empacotando as malas e prontos para pegar a estrada. A viagem dura cerca de 5 horas e aproveitamos cada minuto. Falamos sobre séries, lembranças de infância e sonhos. Até ouvimos podcasts para passar o tempo. Quando chegamos à cidade, fiz questão de mostrar o centrinho charmoso com suas casinhas antigas e a pracinha arborizada. 10 minutos depois, estávamos na entrada da casa, com sua cerca simples de madeira, sem tranca, só para impedir visitas indesejadas. Desci para abrir o portão e seguimos para dentro. Meu pai mantém um jardineiro cuidando do gramado e das flores, principalmente no verão e no outono. Então tudo estava bem alinhado quando chegamos. Ana ficou encantada. Chegamos a tempo do almoço e começamos a desfazer as malas. Fiz um tour pela casa. Sala de estar com lareira, cozinha rústica, 3 quartos e um deck nos fundos com banheira de hidromassagem. Liguei a banheira para esquentar a água, pensando em relaxar mais tarde. E então seguimos para o restaurante do vilarejo, um dos meus preferidos, para comer uma truta ao molho de ervas. Depois, passeamos pelo Museu Histórico Municipal e, ao sair, o céu já tingia-se de laranja. Voltamos para a casa e o frio do outono cortava o ar. Subimos para o deck, pulamos na hidromassagem sob o toldo e ficamos ali, enrolados em toalhas até ouvir um estalo de galhos sendo pisados na mata. Você ouviu isso? Deve ser um gambá ou um veado. Mas o som continuou, cada vez mais perto. Pulamos da água e corremos para dentro. Apaguei todas as luzes lá dentro e lá fora, achando que, se fosse um animal, as luzes poderiam atraí-lo. Fui até a janela da sala e, em vez de um bicho, vi a silhueta de alguém andando ao redor da casa. Meu coração disparou. Corri para a porta dos fundos, tranquei tudo, fechei as cortinas e sussurrei para a Ana ficar calma. A pessoa contornou a casa até parar na porta da frente. Depois de alguns segundos de silêncio, ouvi uma batida seca e uma voz gritando: "Polícia!" Ficamos em choque. Fui até a porta sem abrir e perguntei: "O que houve?" Do outro lado ele respondeu: "Recebemos denúncia de invasão nesta propriedade." Como assim? Pensei. O vizinho mais próximo mora a mais de 1 quilômetro de distância. Perguntei se havia viatura na rua e ele hesitou. Só preciso que o senhor abra a porta. Desconfiado, fui até a janela da frente e espiei pelas frestas da cortina. Ainda havia luz suficiente para ver que não havia carro de polícia nenhum lá fora. Voltei para a porta e falei firme: "Não vejo viatura, não vou abrir." Silêncio. Alguns minutos depois, ouvimos passos se afastando. Parecia que ele estava ali o tempo todo rondando. Fui até a janela dos fundos, mas não vi ninguém. A mata envolve toda a casa. Ele podia vir de qualquer direção. Decidimos não sair de lá naquela noite. Desliguei a banheira, subimos para o quarto e assistimos a um filme até cochilar. Quando acordei, ouvi um arranhão contra o vidro da janela. Meu sangue gelou. Abri a cortina com cuidado e vi um homem encostado do lado de fora, olhando para dentro. Gritei: "Jesus!" Acordei a Ana num pulo, peguei a espingarda que meu pai guarda, debaixo da cama, sempre pronta para emergências, e corri para a porta dos fundos. Disparei 3 tiros para o alto enquanto gritava, tentando assustar quem estivesse lá fora. Não demorou até o silêncio voltar. Voltei para dentro. Expliquei o que havia acontecido e senti uma adrenalina intensa correndo pelas veias. Ficamos acordados o resto da noite, atentos a cada ruído na mata. Quando a madrugada chegou, finalmente dormimos, exaustos. No dia seguinte, liguei para a polícia local e registrei o boletim de ocorrência.
Voltamos lá mais algumas vezes depois disso, sempre em grupos maiores de parentes, e nunca mais vimos aquele homem. Mas até hoje, cada vez que passo pela estrada que leva à casa, sinto um arrepio, pensando em quantas direções ele poderia estar, observando e esperando. Estava dirigindo de madrugada por uma estrada no interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente na região de Cambará do Sul. Devia ser 1 da manhã. Parei num posto de gasolina para abastecer e pegar alguma coisa para comer. Depois disso, voltei direto para a estrada. Naquele horário não tinha mais nenhum carro circulando, especialmente pelas estradas secundárias por onde eu estava. Mesmo assim, segui respeitando o limite de velocidade. Era tarde e eu estava cansado. E a última coisa que eu queria era ser surpreendido por algum guarda escondido no escuro. Estava a uns 90 quilômetros numa estrada cheia de curvas, quando do nada, aquelas luzes vermelhas e brancas começaram a piscar, no retrovisor. Olhei de novo só para confirmar que era comigo mesmo e encostei o carro no acostamento. Olhei para o painel e vi que não estava a mais que 2 quilômetros por hora acima do limite. Ainda assim parei, e o carro atrás fez o mesmo. Fiquei irritado. Nunca tinha sido parado antes e sempre fui muito cuidadoso no volante. Já de cara senti que tinha algo errado ali, como se aquela abordagem não fosse muito legítima. Quando o suposto policial chegou perto do carro, abaixei o vidro. Ele pediu minha habilitação e o documento do carro. Tentei manter a postura, sem parecer nervoso, e perguntei direto por que ele estava me parando. Ele respondeu que ia explicar depois. Falei que sabia que não estava acima do limite de velocidade, não tinha feito nenhuma manobra errada e minhas luzes estavam todas funcionando. Então, se fosse uma abordagem irregular, eu não via motivo para entregar meus documentos. Foi aí que reparei na roupa dele. Estava toda preta, com um colete que parecia de policial, mas sem nenhuma identificação. Nem a palavra polícia aparecia. O crachá também era estranho. Dizia algo como Força Tática Criminal, um nome que eu nunca tinha ouvido. Ele insistia para eu entregar os documentos, até que perguntei na lata: "Você é mesmo policial?" A resposta foi que ele fazia parte de uma unidade disfarçada. Depois disso, pediu de novo minha carteira de motorista. Pedi o número da identificação dele. Ele disse que não precisava me dar. Nessa hora, minha cabeça já estava gritando que aquilo não era normal. Outra coisa que me chamou a atenção foram as luzes do carro dele. Só vermelhas e brancas. Nada de azul. Não sabia se isso sozinho confirmava que ele era falso, mas somado a todo o resto, era mais um sinal de alerta. A coisa começou a ficar mais tensa quando ele mandou eu sair do carro. Respondi com educação, mas firme: "Olha, não me sinto seguro falando com você até que um supervisor chegue aqui." Ele aumentou o tom de voz e ficou mais agressivo, repetindo que era para eu sair do carro. Respondi: "Se você fosse mesmo policial, não teria problema nenhum em chamar um superior." Subi um pouco o vidro. Isso pareceu irritar ele de vez. Ele começou a bater no vidro e tentou destravar a porta pelo lado de fora. Empurrei a mão dele e liguei o carro. Ele gritou: "Para aí!" bem alto, mas eu pisei fundo no acelerador e saí de lá. Meu coração estava disparado. Por dentro, eu torcia para estar certo, porque se não estivesse, ia acabar preso. Mas só o fato de eu querer tanto estar certo sobre ele ser um impostor já mostrava o quão perigosa era a situação. Enquanto eu dirigia, mantendo o limite de velocidade, vi que o carro dele vinha logo atrás, rápido, com aquelas luzes ainda ligadas. A única coisa que consegui pensar foi em ligar para o 190. Falei para a atendente que estava sendo perseguido por alguém que parecia se passar por policial. Expliquei que ele se recusou a me dar o número da identificação, que o carro era descaracterizado e que o uniforme não tinha nada indicando que era da polícia. Ela me pediu minha localização e mais alguns detalhes. Depois, me orientou a ir direto até a delegacia mais próxima, que ficava em São Francisco de Paula, e disse que ia mandar uma viatura me encontrar por lá. O sujeito continuou me seguindo por um bom tempo, até que, quando chegamos num cruzamento, ele simplesmente desligou as luzes e virou para uma rua lateral, sumindo de vista.
Naquele momento tive certeza. O cara era mesmo um farsante. Segui até a delegacia, onde tinha uma viatura estacionada e um policial do lado de fora. Assim que estacionei, ele já veio até mim como se soubesse que era eu quem estava vindo. Contei tudo com detalhes. O rosto do sujeito, o carro, a roupa, o lugar onde ele virou. O policial anotou minhas informações, provavelmente caso precisassem de mim para identificar o cara depois. Depois de alguns minutos me liberaram. E olha, eu fiquei aliviado por ter seguido meu instinto e não ter saído do carro. Nem quero imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse feito isso. Tenho 29 anos. Moro sozinho na minha casa em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Nos finais de semana, venho para cá para escapar do ritmo agitado da cidade, que eu convivi quase toda a minha vida e que já me cansou. Gosto do sossego, do campo, mas minha casa e a área ao redor têm o clima de filme de terror. Uma casa grande num terreno espaçoso, longe dos vizinhos apertados. Por lá não se fala muito de crimes, talvez porque a população seja pequena. Não tenho muitos amigos na região e, na verdade, essa solidão é o motivo pelo qual venho para cá, fugindo do estresse do trabalho e das pessoas durante a semana. Numa sexta-feira, logo depois que cheguei na casa após a viagem, batiam à porta. Abri e me deparei com um homem que carregava uma prancheta. De imediato percebi que ele estava ali para vender alguma coisa. Ele me perguntou se eu estava satisfeito com o meu sistema de segurança. Respondi que eu não tinha nenhum, mas também não estava muito interessado, brincando que ninguém ia entrar nessa casa sem graça. Aí ele começou a falar sobre uma onda de arrombamentos na região, algo que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar. Depois perguntou com quem eu morava e, quando falei que vivia sozinho, insistiu para que eu passasse meu número de telefone, dizendo que ligaria em algumas semanas para saber como eu estava. Ele até ofereceu isentar a taxa de instalação. Pensei, por que não? E passei meu contato. Ele agradeceu e foi embora. Depois disso, fui para a cozinha começar a preparar o jantar e retornei para a sala, onde fiquei maratonando a série Yellowstone, assistindo episódio atrás de episódio por horas no sofá. Por volta das 23h, bateu a porta de novo. Aquela hora ninguém deveria bater na porta, principalmente nessa região, onde eu nem tinha muita intimidade com os vizinhos. Eu não imaginava que fosse alguém da área. Ignorei na tentativa de continuar assistindo a série, mas as batidas continuaram. Quando bateram pela terceira vez, percebi que aquela situação não ia se resolver sozinha. Fui até a porta para perguntar quem era, mas não obtive resposta. Foi exatamente como os inícios de filme de terror. Não queria abrir a porta para descobrir quem estava do outro lado, então falei pelo interfone. Não estou interessado no que você quer vender. Tenho uma arma e não hesito em usá-la. Na verdade, não tenho uma arma, mas essa ameaça era o suficiente para fazer a pessoa desistir. E de fato as batidas pararam. Voltei para o sofá, mas logo meu celular começou a tocar. O identificador de chamadas aparecia como 190. Aquilo que eu nunca tinha recebido e nem imaginava que fosse acontecer, já que sempre pensei que, se a polícia ligasse, apareceria sem identificação. Atendi e uma voz perguntou: "É o George?" Eu respondi que sim. Então o homem do outro lado disse que era do departamento de polícia e que já tinham uma viatura na frente da minha casa. Falava que tinham recebido uma denúncia sobre um crime na minha rua e que precisavam conversar comigo. Isso não me pareceu certo nem um pouco. Então pedi que mandassem a viatura aparecer na janela para eu confirmar quem eram. Mas ele respondeu que não dava para fazer isso porque eles já estavam do lado de fora, o que não fazia sentido. Sem nem dar mais chances, desliguei o telefone. Mesmo que fosse a polícia de verdade, não tinha obrigação de abrir a porta, mas aquilo claramente gritava armadilha. Depois, eles tentaram ligar de novo com o mesmo número, mas eu ignorei e coloquei o celular no não perturbe. Foi aí que decidi ligar para o 190 para confirmar se aquelas ligações eram legítimas. A atendente me disse logo de cara que era tudo falso e que, junto com o fato de alguém estar batendo à minha porta, eu devia trancar todas as portas.
pegar algo que pudesse servir de arma e ficar dentro de casa até a chegada de um policial de verdade. Enquanto conversava com ela, ouvi que estavam mexendo no trinco da porta dos fundos. Alguém tentava empurrá-la. Logo depois, escutei uns barulhos altos, como se alguém estivesse chutando a porta. Desci até lá e gritei: "Quer se dar mal mesmo?" Ouvi uma voz do lado de fora gritando que era a polícia para que eu abrisse, seguida por mais um barulho forte, como se quisessem arrombar a porta. A porta dos fundos fica ao lado de uma janela, então fui até lá e olhei. Vi 2 homens mascarados com sacos esquisitos cobrindo a cabeça, com cortes para os olhos e a boca, tentando chutar a porta. Eles notaram que eu estava ali, provavelmente percebendo que eu ligava para a polícia de verdade, e logo correram para desaparecer na escuridão. 5 minutos depois bateu a porta de novo, mas dessa vez foram os policiais reais. Abri e deixei-os entrar. Um dos agentes foi bem prestativo, chegando a revistar toda a minha propriedade. As 2 viaturas que ficaram com as luzes acesas do lado de fora serviram como um baita aviso para quem quisesse se aproximar daquela casa. Depois que os policiais foram embora, reparei que uma das viaturas permaneceu estacionada em frente à minha casa por horas. Ainda hoje não estou disposto a abrir a porta para visitas não avisadas, principalmente depois de perceber que o sujeito que apareceu anteriormente, dizendo vender sistemas de segurança, provavelmente só queria identificar a melhor casa para atacar. Tenho quase certeza de que ele e a equipe dele estavam fazendo chamadas falsas de emergência para induzir a pessoa a abrir a porta. Fui até os vizinhos mais próximos para perguntar se eles tinham recebido visitas como aquela, mas ninguém confirmou. Parece que minha casa foi o único alvo nessa rua, talvez porque eu aparentava ser uma presa fácil.